Capítulo 3. Primeiro em mim, depois através de mim. No mundo natural, colhemos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, colhemos quando nós estamos maduros. Existe algo que precisamos entender. Andamos em círculos quando não nos submetemos ao processo, assim como andamos feridos quando não nos submetemos à cura. Em geral, as pessoas que caminham em um ciclo de reprovação e sequidão são pessoas que caminham feridas e que estão acostumadas a ferir outras. Precisamos abandonar esse lugar de mediocridade, de estarmos feridas e de ferirmos os demais. Pois se existe algo que tem o poder de travar a nossa vida, é de nos impedir de viver o que Deus tem para nós, são as situações mal resolvidas e feridas não tratadas. Não há como evitar fluir o que nós somos, porque você e eu ministramos na nossa própria vida. Talvez este seja o motivo de vivermos um grande número de ministros cuja vida está emocionalmente destruída e cujas famílias estão fragilizadas. Muitos não param para corrigir e reposicionar as motivações do próprio coração e acabam dando fruto conforme a raiz. A vida do ministro é que ministra. Por isso, antes de Deus nos usar e nos levantar para a plenitude do que Ele mesmo estabeleceu para nós, precisamos permitir que Ele nos cure. O interessante é que o caminho para a cura é justamente abrir a ferida, assim como está escrito no livro de Jó. Pois ele fere, mas trata do ferido, e ele machuca, mas suas mãos também curam. Jó 5,18. Não é incomum olharmos para nós mesmos e então começarmos a ver tudo o que há de errado no contexto em que vivemos. Problemas familiares, desajustes financeiros, questões ministeriais, temas conjugais e por aí vai. Deus, no entanto, deseja trabalhar dentro de nós antes de fazer algo a respeito do que está ao nosso redor. Isso requer tempo e espera, pois as construções internas são fundamentais e de extrema importância para a nossa transformação externa que anelamos. Nós somos uma geração de pessoas que esperam que os outros mudem e temos uma facilidade enorme de encontrar falhas e defeitos nos demais. Ao mesmo tempo em que somos misericordiosos com nós mesmos, somos cruéis com os erros das pessoas. Afinal, o lugar de vítima é sempre mais confortável que assumir a nossa parcela de responsabilidade nas situações. Existem muitas coisas na nossa caminhada com Deus que costumamos compreender. E uma delas é que Ele sempre fará primeiramente em nós, mas depois vai atuar por meio de nós. Essa é uma dinâmica do reino de Deus. Não raramente nós deixamos de mensurar os processos pelos quais teremos que passar até vivermos os planos de Deus. Olhando para a minha história, eu lembro que aos 24 anos eu me lancei verdadeiramente de todo o coração ao Senhor. E imagino que o céu também tenha um brado de finalmente. Apenas me entregando totalmente rendida a Ele é que Deus poderia atuar em mim. Deus está levantando mulheres que não dependem apenas do alimento que emana dos púlpitos. Mulheres às quais as palavras que ministram testificam o alimento que elas receberam em seu lugar secreto com o Pai. Algumas mulheres estão cavando e buscando profundidade, e da fonte que jorra essas águas, elas alimentam umas outras. Uma vez que ninguém tem a suficiência e todos precisam aprender e receber um dos outros. No entanto, algumas das revelações mais profundas e significativas na nossa própria vida resultam da nossa intimidade com Deus e dos momentos em que estamos a sós com Ele. Depois de iniciar a nossa caminhada com Jesus, nós desenvolvemos outras características como as mulheres improváveis. Deixamos-nos de nos importar com títulos e posições. Ao compreender que o próprio Jesus se esvaziou para fazer a vontade do Pai, nós aprendemos a suportar em silêncio as perseguições. E esta nos ensina uma lição mais valiosa que nós devemos aprender: permanecer em silêncio. É vital desenvolvermos o silêncio do aprendiz. Quem se aproxima de Deus deve aprender a ficar calado quando for irritado ou perseguido, pois quando nos defendemos, perdemos a oportunidade de experimentar a ação de Deus para nos defender e nos justificar. Nesse processo, nós aprendemos a valorizar o que Deus diz a nosso respeito e não o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós. Apreciar o caráter, aprovado por Deus, é mais importante que conquistar uma reputação frágil aos olhos dos homens, pois
Se amarmos mais a nossa reputação ou o que as pessoas pensam sobre nós, o nosso coração ficará doente e preso às frustrações. Porque as pessoas que nos aplaudem um dia são as mesmas que, diante das nossas falhas, vão apontar-nos como culpadas. Nós devemos então construir um caráter aprovado segundo o Pai e deixar as nossas reputações com Ele, porque somente Ele tem a habilidade de lidar com a correnteza de um mundo frenético e perdido. Se eu não confiasse plenamente nessa verdade, eu já estaria perdida e presa em sentimentos de decepção e rancor. No entanto, eu aprendi a perseguir firmada em uma convicção sobre quem eu sou em Deus, pois são as palavras dele que me definem e me moldam. Muitas e muitas mulheres se veem presas e estagnadas e perdidas, enterradas no chamado de Deus por medo do que os outros vão pensar. Mas o que os outros pensam não muda quem nós somos. Outros, no entanto, se lançam no receio para algo que Deus lhes convocou, simplesmente para obter a aprovação alheia. O problema de uma flecha que se lança sozinha é que ela não irá muito longe. Toda flecha precisa de um arqueiro. É a autorização de Deus sobre nós que transforma os poucos pães e peixes em alimento para uma multidão. A falta dela, porém, faz com que o que poderia ser um banquete no lugar se torne uma desaprovação. O que as pessoas pensam é transitório. Por isso, quem somos não pode estar neste lugar tão frágil que é a opinião alheia. Nós devemos lançar as raízes da nossa identidade em Deus. E é por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Ele que isso acontece. E é dessa intimidade, desse relacionamento, que nascerão as direções mais importantes da nossa vida. Nesse sentido, é urgente parar de tentar impressionar as pessoas ou de nos esconder delas. O que significa dizer que nós devemos ser mulheres autênticas, porque esta é uma das principais ações que Deus precisa fazer primeiramente em nós, aliada à convicção de quem nós somos nele. Uma coisa é certa: tanto nas perseguições como nos aplausos, nosso coração vai precisar permanecer ouvindo o que Deus diz. Em Atos 9, de 1 a 12, ele diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Então ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dará o que você deve fazer. Os homens, então, que viajavam com Paulo, com Saulo, pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo então se levantou. Abrindo os olhos, ele não conseguiu ver mais nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. E em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor então disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele pudesse voltar a enxergar. Em Atos 8, nós exemplificamos perfeitamente o momento em que fazemos as coisas pensando que temos a aprovação de Deus, quando na realidade nós não temos. Paulo estava em uma missão a respeito do qual pensava agradar a Deus, mas foi necessário ele cair para que ele voltasse ao propósito divino. Na ressurreição de Jesus, após a perda de Judas, os discípulos compreenderam que era necessário escolher alguém para completar os 12, e diante da proximidade dessa escolha surgiu então Matias. No entanto, Deus continuava chamando pessoas, e fez isso com Paulo, alguém que muitos provavelmente não seria escolhido aos olhos humanos. Deus escolheu alguém que ninguém escolheria, e hoje ele continua escolhendo mulheres, pessoas que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. A maioria de nós só ouve o Senhor quando cai, ou seja, quando é tirada a força de uma postura adotada. Quando Paulo se levantou do chão depois de cair, ele estava literalmente cego. Embora já estivesse espiritualmente cego, a cegueira física foi oportuna para que Paulo entendesse a cegueira espiritual em que estava vivendo.
Como é triste sofrer na carne a permissão de Deus para enxergar as prisões e as cegueiras espirituais que estamos vivendo. Para algumas de nós, parece se tratar de uma única forma de entender sua real condição. Este texto nos chama a atenção por outro fato também. Quem participou da restauração de Paulo não foram os grandes da sinagoga, nem os colegas fariseus mais chegados, e sim Ananias, um homem simples e comum, improvável também. Nem sempre as pessoas que Deus usa são conhecidas e têm visibilidade no meio, mas são pessoas que, em seu anonimato, são cheias do Espírito Santo e ouvem o Senhor. Trata-se de pessoas que não possuem muitos seguidores, mas que dobram os joelhos e os céus se abrem. São homens e mulheres verdadeiramente como Ananias, usados por Deus para nos desenvolver. Então nós precisamos de Ananias, de mais pessoas que nos ajudem a chegar nos lugares em que Deus nos desenvolva a visão, lugares nos quais tenhamos a capacidade da visão de restauração. Às vezes, Deus permite cegueiras para que finalmente nós caiamos no lugar certo. Na maioria das vezes, quando Deus deseja tratar conosco, Ele nos tira também do nosso bando. É comum nos entristecermos quando isso acontece, porque alguns dos nossos ciclos de amizade se perdem. No entanto, nós devemos nos alegrar com Ananias que nos devolvem a nós mesmos a visão. A troca de bando requer que encontremos um novo lugar e um novo propósito. Então, de repente, Paulo enfrentou uma crise de credibilidade. Naquele momento, as pessoas começaram a duvidar da conversão dele e dessa nova conduta que ele havia adotado. Às vezes, a falta de credibilidade com as pessoas é um impulso de que precisamos para mudar de postura. Mas é também em meio à falta de credibilidade que nós conhecemos os Barnabés, pessoas que não desistem de nós e que acreditam no que Deus está fazendo. Graças a Deus, porque Ele sempre levanta um Barnabé na nossa vida. E Barnabé tipifica pessoas que nos ajudam a viver o propósito de Deus, que não se relacionam conosco com base do nosso passado, mas sim tendo em vista o futuro que o Senhor reservou para nós. Além de precisarmos desses Barnabés, é importante que sejamos também Barnabé na vida de outras pessoas, pois é necessário olhar com amor para os improváveis e acreditar que eles também podem mudar. Todos precisamos de uma segunda chance em muitas áreas da nossa história. E Deus é especialista em usar as pessoas mais inesperadas e quebradas para que nós saibamos que Ele escolheu os loucos deste mundo para confundir os sábios, a fim de que a glória seja apenas dele. Deus, então, não está buscando mulheres perfeitas, mas mulheres autênticas. Não precisamos viver subjugadas pela culpa, pois Deus está buscando mulheres imperfeitas que estejam dispostas a render-lhe a própria vida. Mulheres cuja maior fome é a presença de Deus. Então é tempo de Deus restaurar os ouvidos espirituais e o sacerdócio de muitas mulheres. Quando uma mulher funciona em seu lugar de autoridade, ela ativa outras mulheres que estão estagnadas. Deus espera que nós possamos assumir a nossa posição e usar de autoridade que Ele nos deu quando nos convocou. Escute o seu chamado, assuma sua posição para o qual Deus te chamou. Depois de ter passado pela dinâmica do reino de Deus, Deus sempre fará primeiro em nós, para que então atue por meio de nós. A escola do quebrantamento. Deus possui uma escola chamada quebrantamento. A taxa de matrícula é paga através de uma gentil frustração, dando assim as boas-vindas com um sorriso amargo. Com a tamanha recepção, é de se entender que se trata de uma escola pequena, com poucos alunos matriculados. Menor ainda, então, é o número dos graduados. Talvez seja por esse motivo que nós vemos muitos dons e pouco caráter, muita performance e pouca saúde emocional. Porque muitos não compreenderam que falar em línguas no domingo é um dom, mas guardar a língua na segunda-feira é o fruto do Espírito. A escola do quebrantamento, ela tem poder de nos amadurecer. E na maturidade, essa é a chave para ter acesso. Davi se matriculou nessa escola e Saul foi seu professor. O jovem Davi aprendeu a se defender de Saul sem o atacar e entendeu que existia um Saul dentro dele que precisava morrer também. A unção nos separa, mas as dores nos preparam. É nas cavernas escuras da vida que nós somos edificados, no lugar secreto. É assim, quando Deus nos aprova,
na caverna. Reinar no palácio será então questão de tempo. Na escola do quebrantamento, nós aprendemos também a ignorar as críticas e injustiças. Eliabe era o irmão mais velho de Davi e estava muito contrariado por ver Davi se separar para algo que ele mesmo gostaria de viver. Então Eliabe representa as pessoas que nós amamos e que estão próximas de nós, mas que não celebram a nossa vitória. Os Eliabes nos ensinam que, para abraçarmos a vontade de Deus, nós devemos ignorar as ofensas. Isso não quer dizer ignorar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas, mas não permitir que elas tenham domínio sobre o nosso destino. Para atendermos ao nosso chamado e vivermos intensamente o nosso propósito, será necessário aprender a ignorar palavras cruéis que muitas delas nos dizem e suas falsas acusações. Muitas pessoas se sentem paralisadas por terem dado ouvido a um Eliabe. Eliabe julgou Davi duramente. Lançou contra ele palavras duras e ofensivas, mas Davi, ele não permitiu que essas palavras, a palavra do seu irmão, paralisassem ou até regessem a sua vida, porque ele sabia quem ele era. Então ele seguiu o seu chamado. Há muitas mulheres completamente estéreis por temerem o que outros estão pensando ou dizendo sobre elas. Por favor, não espere uma vida sem Eliabes, porque eles são professores, são preciosos na nossa saúde emocional. Sem saber, eles nos ajudam a desenvolver raízes fortes em meio aos ventos. Além então dos Eliabes, também nós contaremos com líderes e professores dessa escola. Talvez você já tenha sido perseguido implacavelmente por uma liderança, mas não desanime. Existem lições valiosas que nós podemos extrair dessas experiências e de cada Eliabe da nossa história. Então, a primeira lição dessa escola geralmente é ministrada por aqueles que considerávamos referências, mas que falharam conosco. Para ser sincera, eu me lembro daquelas escolas em que apenas um professor lecionava várias matérias, e penso que Saul era como um desses professores. Mas eu vou me ater apenas em uma das matérias que Davi aprendeu com Saul. Em razão de tudo o que eles vivenciaram, Davi aprendeu a não retribuir o mal com o mal, mas a retribuir o mal com o bem. A postura de Davi foi de não devolver as lanças jogadas contra ele. Ele aprendeu a se proteger do mal e a aguardar a justificação dos céus. Saul foi então um professor que ensinou Davi a olhar para dentro de si mesmo, ou seja, um alerta para que ele jamais desejasse ser como Saul. Saul tinha posição, mas a autoridade estava sobre a vida de Davi. E é provável que, se não fosse a escola do quebrantamento, Davi pudesse ter sido um segundo Saul. Então reproduziria a conduta errada do seu principal professor. Foi através da escola do quebrantamento que Deus arrancou um Saul do coração de Davi. Da mesma forma que algumas pessoas que conhecemos, homens e mulheres de autoridade sobre nós, nos ensinam que nunca nós devemos ser como eles. Por mais difíceis que tenham sido as lições ministradas pelos professores que Deus permitiu lecionar na nossa trajetória, elas foram usadas para quebrantar o nosso coração e assim contribuíram, sem saber, para o nosso crescimento. Por meio delas, nós aprendemos a dar uma resposta diferente quando estivermos na posição de Saul. O rei Saul procurava destruir Davi, mas seu único sucesso foi ter se tornado um instrumento de Deus para matar o Saul, entre aspas, que vagava nas próprias cavernas de Davi. O que mais me impressiona em Davi foi que ele abraçou o processo, abraçou as duras circunstâncias, ele deixou que a sua personalidade fosse lapidada. E ao findar da prova, Davi estava irreconhecível. Na escola do quebrantamento, nós vamos aprender que não devemos abrir mão de quem nós somos. No caso de Davi, a simplicidade foi sua armadura. Foi o elemento de Deus para conceder a ele a vitória. As pedras lisas do riacho, delicadamente lapidadas pelo tempo e pela água, foram armas poderosas para seu tempo de visibilidade. Da mesma forma que Deus está forjando dentro de nós um lugar secreto, é o que estabelecerá nossa vitória nos lugares visíveis que Deus tem para nós. Os olhos de todo Israel estavam sobre Davi naquele dia. A escolha de Davi para enfrentar o gigante sem fazer uso da armadura de Saul despertou nele uma nova força, a força do Senhor, para usar habilidades que ele já possuía.
É fácil buscar plataformas de lançamento, tentar pôr em prática aquilo que está funcionando ou dando certo a outros em outros lugares, mas Deus está em busca de Davis, homens e mulheres que se recusam a vestir algo que não lhe pertence, algo que, em vez de ajudá-los, vai acabar engessando a sua vida, os seus ministérios em estruturas e modelos já prontos. Modelos esses que já foram destituídos, assim como Saul já havia sido destituído por Deus. Com sua própria identidade, então, Davi não enfrentou o gigante porque acreditava na pequena arma em quem ele dispunha, mas porque ele profundamente cria em Deus, que tão bem conhecia. Aquilo que aparentemente para muitos era motivo de verdadeira vergonha, para Davi era solução e projetou a sua vida em Deus. Ser aprovado na escola do quebrantamento e em cada matéria nos permitirá passar nas fases seguintes e exigirão de nós uma identidade muito bem firmada e estabelecida. Os momentos de pressão trarão à luz a nossa essência e revelarão quem realmente somos, assim como a atitude de Saul trouxe à luz quem Davi realmente era. Davi, por sua vez, trouxe à luz quem era Saul. Então, as pressões de hoje nos amadurecem para o amanhã. Nós podemos estar angustiados hoje, com muitos questionamentos que golpeiam as nossas incertezas e a nossa convicção. No entanto, assim como Davi, não nos cabe escolher devolver as lanças, porque elas estão nas mãos daquele que perdeu a autoridade. Então, ao invés disso, nós devemos escolher as harpas e prosseguir na adoração ao Senhor enquanto Ele trabalha em nós e através de nós. Acredite, já não existem limites para o que Deus pode fazer em você e através de você. Devolva então o mal com o bem, e você verá como todos os Saúls, entre aspas, ficarão perdidos e sem direção. Em vez disso, batalhe no caminho da adoração. E é a adoração que nos permite estar no ambiente perfeito que antecede as lutas e nos faz vivenciar o propósito com foco em Deus e nos processos dele em nós, pois eles são processos necessários e pedagógicos que nos lançarão para outro patamar. Quando então nós pensamos em José do Egito, nós sabemos que Deus deu sonhos a ele, sonhos acerca do propósito que ele viveria. Mas Deus não mostrou a José todo o processo pelo qual ele passaria, porque, por mais doloroso que tenha sido, foi fundamental para que José tivesse a estrutura emocional e espiritual para a importante posição que ele ocuparia. O processo nos amadurece. Portanto, se você recebeu uma orientação do Senhor e o seu coração queima em direção a esse propósito, prepare-se para o processo. Pode ser doloroso e desafiador, mas vai transformar a sua perspectiva e, com consequência, a sua vida. Por isso, Deus começa por dentro e ele muda as coisas de lugar. Ele nos tira da zona de conforto, ele troca a gente de bando, ele nos amadurece e nos torna aprendiz outra vez, porque sabe que nunca estaremos preparados o suficiente. Cada etapa é importante para o amadurecimento de Deus em nós. Então, eu desejo que você, mulher improvável, vença a tentação de ficar no raso das aparências e se lance no profundo de uma vida aprovada por Deus no lugar secreto. Deus está agindo em você para atuar através de você. Para isso, não anule a sua essência esperando a aprovação das pessoas. Muito menos dê os próximos passos, tendo como base carência e expectativas alheias. Se parar para pensar, você concluirá que essa combinação nunca funcionou. Pelo contrário, só levou para o terreno fértil do desânimo e da comparação. Ame mais a sua integridade do que a sua reputação, porque a integridade diz quem você é de verdade. Já a reputação oscila conforme as pessoas te veem. E já disse Deus a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. 1 Samuel 16:7. Então seja aprovado na escola do quebrantamento e Deus poderá usar você. Que Deus te abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.